Te ama tanto, uma bênção no aniversário do pastor, né? Que é uma honra estar aqui. Ministrar aqui é sempre gostoso, ainda mais num momento assim, né? Que é aniversário do pastor. E a gente faz o quê? Celebra. Glória a Deus. Celebra. Oh, amado, celebre a sua vida, como o pastor falou. Cada dia é um dia. Eu sei que tem dias que são maus, mas no outro dia vai ser bom. Amém, eu creio. Ela cantou essa música, eu fiquei com essa música no meu coração hoje, porque fiquei pensando, até gravei uma mensagem lá na internet falando sobre da dor. Não é o que eu vou ministrar aqui, mas isso, a dor vem um dia mal vem um dia, mas no outro dia você se alegra, no outro dia vem uma notícia boa, no outro dia vem vitória. Então, celebre a vida. O Senhor, né, tem uma palavra para nós que está em primeiro livro de Reis, no capítulo 17, 1 Reis 17. Eu quero trazer, né, essa palavra para o seu coração. O Senhor falou bastante comigo, e eu tenho certeza que Ele vai falar conosco mais uma vez aqui hoje, amém? Quero dar parabéns de novo, pastor. Deus abençoe, pastor, muita saúde, prosperidade, paz, alegria, realizações. Que você continue sendo esse instrumento do Senhor, né? Que o Senhor abençoe a sua vida e que você abençoe muitas vidas com aquilo que Ele tem entregado nas suas mãos, né? Amém? Todo mundo achou? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos, glória, que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Louvado seja Deus. Vamos acertar, Pai. Nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Tu és bom, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Tu és o nosso Deus, o nosso pastor, nosso Senhor. Pai, abençoa, Senhor, as nossas vidas. Fala conosco, porque a gente não veio ouvir voz de homem, Senhor, mas nós queremos ouvir aquilo que vem do alto para as nossas vidas. É o Senhor que conhece o nosso interior, Pai, aquilo que está dentro de cada um, as preocupações, as ansiedades, meu Senhor. Meu Deus amado, abençoa, Senhor, as nossas vidas. Cobre com teu sangue, guarda, Senhor, e fala através dessa palavra, Senhor. Usa aqui como instrumento na minha vida, Pai, como ferramenta que eu venha diminuir, Senhor, para que o Senhor venha resplandecer a sua glória, a sua vontade, fazer o seu querer em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa palavra é forte, irmãos. Hoje o Senhor falou comigo à tarde a respeito dessa palavra, e o Senhor falou assim para mim: Deus te move para alguns lugares, mas tem lugares que Deus permite que a situação vai te mover. É sobre isso que eu vou falar aqui hoje. A gente vê quem era Elias, o maior profeta de Israel. Um homem com coragem, com ousadia, com intrepidez. Ele não tinha medo, ele não tinha receio de falar aquilo que Deus mandava. E assim temos que ser nós, cada um de nós. A gente não tem que temer o homem, a gente tem que temer ao Senhor. Glória a Deus. Porque se Deus que mandou falar e a gente falar, Ele vai garantir o resultado. Tem que ser Deus que manda também. Elias era segundo a palavra do Senhor, ele fazia, está escrito aqui. E a Bíblia diz que ele foi e falou com Acabe. Quem era Acabe? Acabe era um rei perverso, que apesar de ser um rei que fazia parte, né, teoricamente, do povo de Deus, porque ele governava Israel, ele não tinha nada de Deus. Ele se deixou corromper, ele se deixou envolver pelas artimanhas do inimigo, através de Jezabel, através do coração enganoso também, porque a gente não pode culpar as outras pessoas. Tudo bem que o ambiente sempre vai influenciar. Sabia que o ambiente influencia você? Alguém sabia disso? O
o ambiente. Por isso que é importante você estar na igreja, você andar com pessoas que têm fé, pessoas que falam a palavra de Deus e elas vivem essa palavra, porque o ambiente influencia a nossa vida. Pegando só um gancho aqui, então Acabe, ele, o coração dele foi inclinado pelas maldades, pelas perversidades da mulher dele, que era Jezabel, todo mundo sabe. E Elias foi o instrumento de Deus para falar para ele: olha, vive o Senhor, perante cuja face eu estou, servo de Deus, ousado, que não haverá chuva nem orvalho segundo a minha palavra. Você imagina você chegar para uma autoridade, você é um profeta, e você chega para uma autoridade, que era o rei de Israel, uma grande autoridade, e falar: olha, Deus mandou te dizer que segundo a minha palavra, o que Ele colocou na minha boca, não vai haver chuva durante 3 anos e meio, Foi um tempo de sem chuva. Não vai haver chuva. Quantas vezes o Senhor nos manda falar algo, te manda falar alguma coisa, e você não tem que ser profeta, é isso que te digo. É só o Senhor te dar um sonho, te dar uma palavra, às vezes para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho. O pastor fala na igreja, e muitas vezes a gente ou não faz, ou não escuta quem está sendo usado por Deus. E a vitória do servo de Deus é escutar, amados. É entrar e praticar. Porque a Bíblia diz o quê? Sede não somente ouvintes, mas praticantes da minha palavra. Glória a Deus. Então, quando Elias, como profeta, falava, cabia ao rei, governar de uma forma que o povo obedecesse a Deus. Mas não era isso que acontecia. Muito pelo contrário, ele foi perseguido. Porque quem fala a verdade, até hoje, assim, mas no meio que a gente vive, no mundo que a gente vive hoje, se você fala muito a verdade, você é tido como o quê? Uma pessoa desagradável. Porque as pessoas não querem ouvir verdade. As pessoas preferem que os seus egos sejam realizados, Que falem o que a gente quer ouvir. Mas o Senhor, amados, Ele não quer, Ele não liberta e não transforma se Ele não falar o que precisa ser ouvido. Não é o que a gente quer, é o que é necessário ser ouvido. Quando a gente ouve o que é necessário e a gente responde com obediência, há vitória e transformação para a nossa vida. Calma que a palavra não é pesada não, viu, mas aqui estamos entrando ainda assim. E o Senhor, Ele é fiel, Ele é tremendo. E a Bíblia diz que o Senhor falou com Elias: você vai dizer essa palavra e você vai ir para o ribeiro de Querite. Não vai ficar aí. Você vai falar a palavra, você vai lançar a palavra e você vai sair daí. E foi assim que o homem fez, Há de ser que beberás do ribeiro, e eu vou ordenar aos povos que te sustentem. Deus, meu irmão, Deus, Ele vai te sustentar em qualquer situação, ocasião. Não tenha medo das circunstâncias, daquilo que vai acontecer, daquilo que vai se levantar. Somente faça a vontade do Senhor, que Ele te garante, Ele te sustenta. Porque aqui a gente vê que Deus que direcionou Elias, Deus que sustentou Elias, e Deus também, você vai ver lá na frente, que secou o ribeiro. Porque Deus é Deus das coisas boas, e Deus é Deus das coisas desafiadoras. Aleluia! Ele faz tudo para quê? Para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para a nossa cura e libertação constante, não é um dia só. Então a gente vai ver que Deus, Ele fez o que? Direcionou Elias, fala a palavra. Sustentou Elias: eu vou te sustentar com água e com os povos vão levar alimento para você. E Elias fez conforme a palavra do Senhor. Mas a gente vê aqui, irmãos, que eu quero chamar a sua atenção para isso, que os povos traziam pão e carne de manhã e à noite, 2 vezes ao dia. Ele recebia alimento. Amados, entenda, o Senhor é um Deus que te supre em qualquer necessidade. Glória a Deus! E você não precisa ficar para um, para outro, não. Deus conhece a sua necessidade, Ele sabe a nossa aflição, Ele conhece tudo. Tanto as necessidades espirituais, como as físicas, como as emocionais, e Ele vai sempre levantar coisas para suprir isso. A sua necessidade física, a sua necessidade emocional, a sua necessidade espiritual, é Deus quem levanta. Então Ele trouxe aqueles animais que eram considerados impuros para trazer alimento, porque Ele levanta quem Ele quer, Ele faz da forma que Ele quer. Às vezes o Senhor confunde a terra sempre para dar vitória para mim e para você. E às vezes a gente está esperando de um lado e vem de outro que a gente nem imagina, porque Deus não quer que a gente dê a glória dele para ninguém. A glória do Senhor. Eu não sei, talvez alguém aqui possa estar passando um momento difícil, desafiador, e você esteja pensando: não sei quem vai me ajudar, não sei quem vai se levantar. E o Senhor está dizendo através dessa palavra: Ele levanta quem Ele quer. Amém. É da onde você menos espera. Eu creio. E a Bíblia diz que, na verdade, o que eu quero mais trazer para você é que o ribeiro uma hora secou. Mas como que o ribeiro seca se Deus que mandou ele ir para lá? Como é que a provisão
provisão falta se o Senhor que direcionou ele para isso? E aí talvez muitos servos de Deus começam a murmurar nesses momentos. Começa a reclamar e não entender por que a provisão faltou, por que não acontece mais o que estava acontecendo, que era cômodo, que era confortável, que era gostoso, alimento todo dia, água todo dia, Deus me sustentando, me suprindo, mas tem horas que o Senhor fecha, sabe para quê? Sabe para quê? Porque as circunstâncias, às vezes, se Ele não mudar a circunstância, você fica acomodado naquela vida ali. Meu Deus. E eu vou trazer para nós, Elias não fez isso, mas eu vou trazer para nós aqui a vida real. E muitos servos de Deus afastam até do Senhor quando vem esse comodismo, essa zona de conforto. Verdade. Começou orando, buscando, né, se humilhando na presença de Deus, para Deus abençoar, para Deus fazer, para Deus levantar. E aí Deus faz. Aí está confortável, está gostoso, Deus está suprindo, está sustentando, está uma bênção. E aí fica anos dessa forma. Aí você para e diz, não tem todo mundo, tá? Mas acontece. E aí a pessoa se esfria, para de buscar, para de querer ir para a igreja. Não foi o caso de Elias, mas eu estou trazendo para a realidade. E o que acontece? O Senhor seca a fonte. É duro, né, amados? É duro, mas liberta a gente. Fortalece nosso coração. Mas por que Ele seca a fonte? Nesse caso aqui, quando eu estava lendo, meditando essa palavra, Deus me fez assim enxergar que, né, existem lugares que Deus vai te mover, vai te levar. Vai fazer você alcançar, vai fazer você passar pela porta. E existem também lugares que o Senhor vai fazer você se incomodar e você querer sair dali. Meu Deus, verdade. Por quê? Porque não vai haver mais o que você está fazendo ali. Eu não estou falando de lugar específico, circunstâncias mesmo da nossa vida. E foi o que aconteceu aqui. Se você for pensar, Deus moveu ele. O que ele falou? Ele profetizou para Acabe. Acabe ia perseguir ele, com certeza. Porque ele tinha fama, né? Ele tinha fama, sabe de quê? Perturbador de Israel. A fama de Elias, a fama do profeta era de perturbador de Israel. E o Senhor envia ele para lá, porque ali Deus também estava guardando, escondendo ele, né? Por um momento, um tempo. Mas depois o Senhor, Deus, né? Ele permitiu uma situação, uma circunstância que foi o ribeiro secar, não havia água porque não estava havendo chuva, logicamente. Mas Deus não podia continuar suprindo se Ele quisesse? Podia não ter chuva, Deus podia continuar suprindo, porque Ele é um Deus que abre porta onde não tem parede. Ele é Deus que chama a existência o que não existe. Então, se o Senhor quisesse, poderia continuar tendo água, mesmo não tendo chuva. É verdade. Mas Deus falou, vou secar a fonte. E quando o Senhor secou a fonte, Elias foi, né? Teve que sair dali. Ele entendeu que era um tempo de mudança. E eu vim falar isso para você. A gente precisa entender que tem um tempo de mudança para a nossa vida. Amém. Tem um novo de Deus para acontecer na nossa vida. 2025, a gente começa o ano, a gente tem que profetizar, falar aquilo que a gente... Não é, sabe, essa historinha não, é profetizar mesmo, porque a gente serve a um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus que não tem limite para operar, um Deus que te ama, que te salvou, que está transformando sua vida dia após dia. Então nós precisamos profetizar sobre a nossa vida, sim. As bênçãos de Deus que enriquecem e não acrescentam dores. Profetizar, minha família é salva no altar do Senhor. Profetizar uma saúde perfeita para todos os meus. Profetizar que não vai faltar nada. Profetizar, irmãos, pela sua vida. Aquilo que você quer realizar, aquilo que você quer alcançar, isso não é errado, isso é certo. A gente precisa, porque quando você profetiza sobre a sua vida, você está trazendo o quê? A fé sobre uma situação que ela não existe ainda. Mas você crê que ela vai chegar. E aqui, amados, a gente vê Deus, né, permitindo a seca, permitindo secar o ribeiro. Versículo 7. Sucedeu o quê? Passados os dias, o ribeiro se secou porque não tinha havido chuva na terra. Então, ele permitiu a seca para mudar aquela estação. Agora Elias ia para outro lugar. Deus ia prover uma outra situação. E olha, todas as vezes que o Senhor muda a nossa situação, a nossa circunstância, já está tudo preparado lá do outro lado. A gente que se preocupa. Já está tudo preparado. Quando Deus quer mudar a situação, né? A situação, a circunstância, Ele já deixou tudo preparado. A gente não tem que ter medo. Porque o mesmo Deus, né? Que te chama, te leva, o mesmo Deus que tira você daquela situação difícil. Às vezes você entra numa situação, um problema na sua vida, nós entramos,
e a gente fala, meu Deus, como é que eu vou sair dessa situação? O mesmo Deus que permitiu você entrar é o Deus que vai te dar estratégia para sair dessa situação. A gente precisa só ouvir a voz e obedecer a voz do Senhor. Mas é interessante que ele permitiu aquela seca ali para fazer Elias mudar também de lugar. E aqui, amados, eu até anotei uma palavra de ciclos. Escrevi aqui, ciclos. Às vezes o Senhor quer fechar ciclos, né? Para que outro ciclo chegue na nossa vida. Você sabia que tem muita gente, a gente conversa com as pessoas falam, eu quero viver isso, quero viver aquilo. Mas para algumas coisas a gente viver, nós temos que fechar outras coisas. Aí eu vou trazer para outra palavra para você entender na nossa linguagem, né, cristã. Algumas coisas que você quer viver sobrenaturais, você tem que renunciar a outras que você fazia antes. Porque para novos momentos, novas estações, vai exigir uma nova pessoa, com uma nova força, com uma nova visão, com uma nova estratégia, com uma nova graça, com uma nova unção, com um novo direcionamento de Deus, com uma intimidade do Senhor. Para uma nova estação exige uma pessoa mais fortalecida. Como é que a gente vai mudar de estação, de ciclo, né? De momento na nossa vida, de circunstância, com a mesma mente, do mesmo jeito? Não vai, amados. Não vai. Amém ou não amém? Eles estão tão quietinhos. Então a gente vê aqui, irmãos, que a estação, o ciclo, quando às vezes, né, eu creio que tem pessoas aqui que Deus tem fechado portas, fechado ciclos. Vamos falar porta, parece que é triste, né? Mas encerrado ciclos, Ele está te mostrando que está encerrando ciclos. E você não está entendendo. Então eu venho aqui através dessa palavra dizer para você, quando Ele fecha um ciclo, quando Ele quer mudar essa estação, é porque outra melhor está para chegar. E a gente precisa crer nisso, porque Deus não vai te jogar uma coisa ruim, não, amados. Deus vai te jogar sempre, o Senhor sempre vai nos impulsionar. Aí o que faz a diferença de um cristão para o outro? É a obediência ao que Deus está falando. O Senhor sempre vai tentar nos impulsionar, nos mostrar, né, a visão diária, nos mostrar o que Ele tem para nós, que é grande, tudo que Ele tem para nós, o céu, né? Como o pastor falou, às vezes coisas na terra, às vezes coisas no céu, mas a diferença é ouvir e obedecer. Aqui diz que Elias fez conforme a palavra do Senhor. Amém, aleluia. A gente não pode fazer só o que é conveniente ao nosso coração. Tem que fazer conforme a palavra do Senhor, conforme Deus está mandando. Então a Bíblia está me dizendo isso. E quando o ciclo fecha, a gente não vê falando aqui que Elias ficou murmurando, né? Ele ouviu a voz de Deus de novo. Levanta-te e vai para Sidom. Vai lá a Sarepta e habita ali, que eu já ordenei ali uma mulher viúva que vai te sustentar. Está vendo que Deus Ele te direciona e já te provê o que é necessário? Por que você tem medo? Por que às vezes não quer dar um passo? Porque não está vendo, né, o ciclo completo? Mas, meu irmão, se você for esperar ver, eu sempre falo isso, devo ter falado já aqui, porque eu falo isso na vida. Se a gente esperar Deus mostrar desenhar toda a nossa jornada para a gente viver, nós não vamos fazer nada. Porque Ele vai mostrando um passo de cada vez. Então, agora você vai para Querite. Agora secou a fonte, agora você vai para Sarepta. E lá já tem alguém preparado para cuidar de você. Lá já tem alguém preparado onde você vai abençoar e ser abençoado. Porque olha, aonde você chega, você não vai ser só bênção. Você vai ser bênção, mas também você vai ser abençoado por outras pessoas que o Senhor vai colocar no seu caminho. Amém, amém, amém. Você vai ser muito abençoado e vai ser muito abençoador. A gente tem que fazer isso. Então é interessante que você vê que quando tem um momento difícil na nossa vida, meu irmão, eu venho te dar esse conselho hoje. Celebre. Ô, pastora, como é que eu vou celebrar um momento de luta? É difícil, meu irmão. Não é fácil, não. Mas por que você vai celebrar? Porque você vai lembrar o quê? Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Vai passar, irmão. Então você está passando a luta, um momento difícil, secou a fonte, está tudo ao contrário. Celebre, Senhor. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei qual é o seu propósito, eu não sei o que o Senhor quer me mostrar, mas eu confio em Ti. Amém. Eu sei que o que eu estou vivendo vai passar. Amém. Não é para sempre. A dificuldade não é para sempre, a luta não é para sempre. Só é para sempre se a gente não aprender a lição. Aí a gente fica andando em ciclo. Não vou enganar você. Se você não aprender a lição que Deus quer te ensinar, ou a capacitação que Ele quer te dar, você vai viver ali
em círculo. Só sai do círculo quando aprender. Pastor, isso é bíblico? É. O povo de Israel, quando saiu do Egito, fez o quê? Era para eles caminharem e entrarem na terra prometida. Mas Deus tratava com eles, eles não aprendiam, murmuravam, reclamavam, se levantavam contra Moisés. Aí o que aconteceu? O Senhor fez eles ficarem anos ali, para aprender, e vivendo sempre as mesmas situações, para aprender a confiar em Deus. É confiar em Deus. Qual é a sua proporção de fé, irmão? Porque se for do tamanho de um grão de mostarda, já é tremenda. Glória a Deus. Eu acho interessante quando Deus fala isso, porque parece, nossa Senhor, você já viu um grão de mostarda? É muito pequeno. Senhor, se minha fé for como um grão de mostarda, eu posso fazer coisas grandes, extraordinárias. Eu vou dizer para o monte, vai daqui para lá, e ele vai. O que acontece? Então, imagina uma fé grande. Imagina uma fé que confia, que vai, né, Senhor, olha, está uma luta, está difícil, mas eu celebro, eu te agradeço, eu te exalto, eu estou aprendendo, eu estou sendo capacitado. Eu sei, Deus, que o Senhor tem um propósito nesse negócio. Eu sei, Pai, que o Senhor tem algo melhor para mim. Eu sei que vai passar essa dor, essa aflição, não vai durar para sempre o vento, Senhor. Eu sei, Deus, que o Senhor está no meu barco. Eu sei que o Senhor não vai deixar eu naufragar. Eu sei, Senhor, que esse leão não vai me comer. Eu sei, Senhor, que essa chama não vai queimar em mim. Não vou morrer nessa prova, nessa luta, mas eu vou passar dando glória a Deus, irmão. Tem que passar dando glória. Eu não sei, talvez você esteja passando por momentos que você está pensando, meu Deus, né? Eu não sei que direção eu tomo. Está difícil. Continua orando que Ele vai te mostrar. Sabe por quê? A gente não é enganado nem confundido. Se um servo de Deus falar, eu não sei o que fazer, eu vou dizer para ele, então vai orar mais. Porque o Senhor vai te mostrar. Se Ele não mostrar, Ele vai usar alguém para falar, olha, faça dessa forma que vai dar certo. E aí você tem coragem de fazer? Porque você imagina, vamos colocar na vida aqui de Elias. Elias, você está aqui, está comendo de manhã e de noite. A comida chega para você, bebendo aqui a água do ribeiro, está tudo maravilhoso. Mas agora secou o ribeiro, agora você vai para Sarepta. Vai lá, Elias, pode ir, que lá eu levantei uma mulher viúva e luta, irmão. Porque naquela época, né, você já sabe. Ser mulher já era difícil, viúva, então, que ela vai te sustentar. E aí, você tem coragem de ir? Olha as palavras de Deus. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você tem coragem? Meu Deus. É assim, o negócio de Deus é assim, amados. Precisa ter coragem para servir a Deus. Eu descobri isso. O pastor descobriu agora, eu tenho aprendido isso. Tem que ter coragem, porque tem horas que realmente as circunstâncias não são favoráveis, amados. Tem horas que você vai falar assim, meu Deus, mas como que eu vou sair? Eu não sei nem para onde ir, como é que eu vou, né? Como é que eu vou para Sarepta? E se a mulher não estiver lá, tem que confiar. Mas o homem de Deus, o Elias, ele confia. Glória. Ele confia, ele acredita, ele fala em nome do Senhor, ele vive pela fé. Maravilha. Ele vive aquilo que Deus colocou na vida dele. Ele é cheio de graça, de unção, de direção, de força. Ele é cheio, amados. E a gente precisa ser assim. Ser cheio da presença de Deus. Glória a cheio Deus. de direção, de conforto no nosso coração. Porque apesar de não ser fácil, a gente vai ver lá mais pra frente, Elias fugindo já de Jezabel. Eu não vou ministrar isso hoje. Mas se você continuar lendo, capítulo 18, se você continuar lendo ali, você vai ver que tem um momento que ele foge, ele se esconde. Mais pra frente, com medo da Jezabel, porque ele matou os profetas de Baal, ali no monte, você lembra disso? Onde no capítulo 18 fala do sacrifício, e aí ele orou, Deus derramou fogo do céu, né? Consumiu aquele holocausto inteiro ali. E aí os profetas foram envergonhados, porque ali foi uma prova que fizeram, olha, vamos clamar, o Deus que for Deus vai se levantar aqui e vai fazer alguma coisa. Vai descer fogo do céu. Foi uma, digamos assim, eles fizeram um acordo ali. E aí a Bíblia diz que os profetas, né? Falsos profetas de Baal, de Azerá, eles ficaram fazendo o quê? Clamando, gritando, né? E Elias falava, teve uma hora que Elias se cansou daquilo, eu acredito, Elias zombando já e falando, olha, fala mais alto que eu acho que ele está dormindo. Imagina, mas. E aí, no fim, o que acontece? Claro, os profetas foram envergonhados. E o nome do Senhor foi glorificado. Só que, por causa dessa situação, Elias fugiu. Você está vendo que tem momentos da nossa vida que a gente está forte, cheio de ousadia e coragem, e tem momentos que a gente olha e fala, meu Deus, quem sou eu agora?
Cadê a coragem? Cadê a ousadia? Porque quando eu vejo Elias fugindo para a caverna, porque Jezabel queria matar ele, e ele pediu até a morte para o Senhor, eu vejo um homem que desceu o fogo do céu, que falou que não ia chover, que fez tantas coisas agora com medo. Porque são fases da nossa vida, como o pastor falou, há um tempo determinado para tudo, e tem tempo de chorar também, tem tempo de, sabe, se esconder, tem tempo de prantear, de, sabe, ficar ali, meu Deus, é como se fosse assim, Senhor, eu preciso que o Senhor dê uma anestesia em mim aqui de novo, dá uma injeção de ânimo, porque é tudo que eu já vivi, eu estou bem cansado, estou bem cansado, e não tem problema nisso, amados. O problema é você não ser verdadeiro com Deus. Mas se você for verdadeiro com o Senhor, na sua fraqueza Ele vai suscitar força. Ele vai te levantar quando você precisar. Mas aqui não é o momento que ele foge, né? Eu só quis falar porque esse é o Elias. Esse é o homem íntegro de Deus. Que não é super-homem, eu sou sempre fortão. Não. Tem momentos que a gente está forte, mas tem momentos que a gente precisa de força de Deus. E ela só vem do Senhor, a gente tem que entender disso. Tem momentos que a gente tem ousadia para falar, tem momentos que a gente quer se esconder e ficar sozinho. Então são momentos que o homem e a mulher de Deus passam. Mas em todos esses momentos, o Senhor não desampara, não abandona, não vai deixar você confundido, não vai deixar você envergonhado, Ele vai estar sempre ali. Amém. E aqui, irmãos, a gente vê que tem momento, para você que está aqui, que está ouvindo essa palavra, para algumas pessoas é hora de se mover. Deus quer trazer um novo tempo, um crescimento. Não é se mover de lugar, não sair daqui de outro lugar, não, amados. É se mover na vida. Sabe? É se levantar. É se levantar porque Deus tem um novo tempo. Se você crer nisso, tomar posse, você vive esse novo tempo de Deus. Amém. É um novo ciclo, uma nova estação, uma nova oportunidade. Sabe? Às vezes Deus prepara mudanças na nossa vida. E Ele já está preparando enquanto a gente está orando, está clamando. Sabe por quê? Tem coisas que você vive hoje que são respostas de oração que você fez lá atrás, não é? Alguém já viveu isso? Só faz assim. Amém. Tem coisa que você vive hoje que você já orou muito? Pois é. E tem coisa que você está orando hoje que Deus já preparou, já está preparado. E o Senhor quer levar a gente para um novo ciclo. Quer levar a gente para um novo momento. Mas sabe o que vai acontecer para isso aí mudar? Ele vai secar fontes. Meu Deus. Não é fácil não, amados. Deus é Deus. Mas lembra que Ele vai secar a fonte, mas Ele vai prover de outra forma. Ele não ficou desamparado. Elias não fica desamparado. Servo de Deus não fica desamparado. Amém, eu creio. Servo de Deus tem sempre provisão do Senhor. Quando eu falo secar a fonte, é tirar você dessa zona de conforto. Tirar você desse comodismo, que às vezes está bom, está conveniente, está gostoso do jeito que está. Você orou tanto para ser assim, está assim, que legal, não mexe não. Sabe, se alguém já leu um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo? Não. É muito, se você já leu, você? Quem mexeu no meu queijo? É isso, é o ratinho ali, né? Acomodado com aquele situação, circunstância, não pode mexer. Deus quer mexer no nosso queijo, irmãos. Deus quer mudar, tirar a gente da zona de conforto. Deus quer secar algumas fontes para Ele transbordar de outra forma na sua vida. Para você viver novos milagres, novos momentos, novas oportunidades, novas conexões. Mas para isso é necessário a gente ter esse romper. Tem que romper, irmãos. Romper dói. Uma criança, quando ela está no ventre da mãe 9 meses, né? 8 meses, 9 meses, fica ali. Quando vai nascer, um romper. Dói, amado. Dói para a mãe. Deve ser cômodo, desconfortável também para o bebê. Que sai daquele negócio quentinho, né? Acomodadinho, alimento na boca ali. E agora vai ter que... Você vai entender. Se virar, mas lógico... De uma maneira assim, alguém vai ter que fazer por ele. Da mesma forma, é assim na nossa vida. O romper dói. O romper, né, dá um desgaste, mas o romper dá crescimento. O romper dá força para você. Alguém está entendendo essa palavra? Amém. Louvado seja Deus. Se você está entendendo, é para você mesmo essa palavra. Você vê que... Se você for pensar na Bíblia, eu teria vários exemplos para trazer para você aqui. O mesmo Davi, que quando ele mata Golias, Saul fala, eu quero que você venha ficar aqui comigo. Quero que você fique aqui, toque a harpa aqui, vem ser meu guerreiro. O mesmo Deus que moveu Davi para aquela circunstância, para aquele momento, no dia certo,
É o Deus que faz Davi fugir por anos daquele mesmo homem. Está entendendo, irmãos? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso com Elias? Ele não podia ter ficado ali incomodadinho, naquela fontezinha ali, naquele ribeirinho? Podia, amados. Mas não é o propósito de Deus. Porque o Senhor quer que você cresça, evolua. Tem vidas, principalmente isso, esperando que você chegue nesse lugar, que você abra a sua boca. Tem vidas, a mulher ali de Sarepta, viúva, precisava que Elias chegasse ali. Não é só sobre você, é sobre as pessoas que precisam de você como instrumento e ferramenta do Senhor. Amém. Então Deus move Davi. Por que Davi teve que passar aquilo ali? Mas não foi Deus que me colocou ali naquela posição, no meio de Saul, no meio daquele reinado. Por que agora eu tenho que fugir de Saul? Que loucura! Porque precisa, irmãos, crescer, ser capacitado para o novo ciclo que Deus tinha para Davi. Aleluia. Ele tinha que estar pronto, preparado. Se fosse acomodado ali, só ali com o rei, tudo prontinho, tudo certinho, não ia crescer como ele cresceu, fugindo, aprendendo a se virar, se escondendo na caverna de Adulão, encontrando pessoas ali que Deus conectou a ele. A gente só cresce dessa forma. E o Senhor quer dar crescimento, irmãos. O Senhor quer te dar crescimento. Alguém recebe isso? Amém. Amém. O Senhor quer te dar crescimento. E para Ele te dar crescimento, Ele quer te tirar da zona de conforto. Oh, glória, glória a Deus. E essa zona de conforto, vou usar o nome de novo, romper. Esse romper da zona de conforto vai doer um pouquinho, vai ser incômodo. Vai ser incômodo, mas olha, se lembra dessa palavra. Ao invés de você murmurar, celebre. Agradeça. Deus, eu não sei porquê, mas eu sei que uma grande coisa está vindo por aí na minha vida. Amém, eu recebo. Toda luta grande, irmãos, pode olhar na Bíblia, depois vem uma grande vitória. Todas as vezes que tem uma tempestade ali no mar, daqui a pouco vem a bonança. Nada é para sempre. A dor não dura para sempre. Amém. A luta não dura para sempre. Deus fiel. O sofrimento não dura para sempre. Deus A perseguição fiel. não dura para sempre. Há um romper de Deus, há um novo de Deus nos esperando. Só que a gente tem que ter coragem para fazer segundo a palavra do Senhor. Amém. Porque se Deus falar para você que está vivendo uma vida acomodada, olha, eu quero que você saia dessa circunstância, tem coragem? Tem que ter coragem. Eu fui para a Bahia esses dias, né? Minha irmã mora lá, enfim. A gente foi para lá agora no final do ano, passamos alguns dias, e eu vi uma situação ali no meio onde eu estava, e eu disse para a pessoa, eu falei assim, você precisa romper. Você precisa tomar uma decisão para você sair. Um sofrimento, a dor, um monte de coisa acontecendo. Eu falei, você precisa tomar uma decisão de romper com isso, que vai doer, vai sofrer, vai padecer no primeiro momento, mas depois vai ser vitória. Amém. E sabe o que acontece, irmãos, que eu vejo? A gente demora de tomar atitudes, decisões. A gente sabe que precisa romper, a gente sabe que aquela fonte secou, a gente sabe que Deus já está movendo, mas nós não tomamos decisões. Mesmo o Senhor tendo falado, mesmo o Senhor tendo dado sonhos, mesmo o Senhor tendo usado às vezes o pastor aqui para você, a gente não toma as decisões, ou não toma elas no tempo oportuno, fica esperando. Ah, vou esperar mais um pouquinho, vou esperar mais um pouquinho. Irmãos, oportunidades, elas passam. Oportunidade é coisa que você tem que agarrar e falar, isso aí é para mim. Foi para isso aqui que Deus me preparou até hoje. É para esse tempo, Esther, foi para este tempo que o Senhor te colocou no reinado. Mardoqueu falou assim para Esther, Esther, Deus não colocou você, se lembra? Esther, capítulo 4, versículo 14, se não falha a minha memória, viu? Que anda falhando um pouquinho. Esther, se você não se levantar, socorro e livramento de outra parte virá. Mas você e a casa do seu pai vão perecer. E aí continua, quem sabe não foi para este tempo, para agora, para esse momento, para essa circunstância, para essa decisão, para esse posicionamento que o Senhor te colocou nesse lugar. Está entendendo, irmãos? A gente precisa estar atento ao que Deus está fazendo na nossa vida. Aleluia. A gente precisa estar atento aonde o Senhor está nos levando, com quem Ele está nos conectando. A gente precisa estar atento. Porque o Senhor quer fazer, quer te entregar, quer te mostrar uma nova estação. Mas às vezes você está tão apegado à antiga estação que você não consegue romper e sair. Olha, quando Elias ele chega ali em Sarepta, a Bíblia diz que ele encontra uma viúva. Não vamos prolongar, estou encerrando. Ele encontra uma viúva, realmente como Deus falou, porque acontece como o Senhor falou, amados.
Não acontece nada diferente do que o Senhor já falou para você. Você não vai ter surpresas. No sentido assim, ai, Deus não me avisou isso. Ele vai te falar. O problema é você estar atento para ouvir. Ele fala tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Porque quando ele fala para você, olha, não temas porque eu vou ser contigo, é porque ele sabe que alguma circunstância que você vai viver, você vai temer. Aí ele já te avisa, não temas porque eu vou ser contigo, eu vou te ajudar. Então Deus não deixa a gente confundido. Deus não deixa a gente, sabe, não sei o que fazer agora. E quando ele chega ali, a viúva está lá. Do jeitinho que Deus falou. Só que a viúva não tinha nada. A viúva, a Bíblia diz, né, que quando ele chegou lá, ela estava ali apanhando lenha, e ele falou, eu quero um pouquinho de água. Aí além de pedir água, ele falou, eu também quero um pouco de pão. Meu Deus. Preciso de água e de pão, porque ele estava acostumado, né, a receber água e pão lá no ribeiro. E a mulher falou para ele, olha, vive o Senhor, que eu só tenho aqui, né, um pouquinho, e eu vou fazer um bolo aqui, para mim e para meu filho, nós vamos comer e morrer. Não tenho nada para te oferecer. Mas, irmãos, aquele que falou que a mulher viúva ia sustentar, é aquele que faz a mulher viúva sustentar. Então ele proveu para Elias e proveu para a mulher também. Glória a Deus! E aí a Bíblia fala, né, aquela palavra que a gente já conhece aqui, ó. Não temas, vai e faz, versículo 13. Faz conforme a tua palavra, porém faz isso primeiro para mim. E você imagina, irmão, imagina chega uma pessoa na sua casa, imagina o pastor Augusto, profeta, chega na sua casa, e você está passando uma luta lá, repara. E aí, ele fala, eu quero água e pão. Aí você fala, não tenho, pastor, não tenho água nem... Eu tenho só, até eu te dou água, mas o pão eu só tenho aqui, fazer um pedacinho de bolo, vai comer eu, meu filho, e eu vou morrer porque não tem mais nada. Aí o pastor fala assim para você, falando pastor como se fosse o profeta para você entender. Aí o pastor fala assim, faz isso que você falou, faz o bolo lá, só que você vai fazer para mim primeiro. Olha, imagina se o pastor falar isso para você hoje. Você vai rir da cara do pastor, mas não pode rir não, tem que fazer, amados. Porque a vitória está na obedecer, mesmo sem entender. Porque se a gente for procurar entender as coisas do Senhor, nós vamos morrer e não vamos entender nada. Porque o Senhor, a Bíblia diz, né, que as coisas que Ele faz são loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. As coisas que Deus faz, né? Ô Moisés, fala com o mar, toca no mar e ele vai se abrir. Imagina, são coisas meio assim, você falando, meu Deus do céu. Mas o que o Senhor fala, Ele garante, Ele sabe o que Ele está fazendo. E a palavra diz que Ele profetiza para ela, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai faltar. Até o dia que o Senhor trouxer a chuva. Então o homem de Deus, ele chega lá e ele profetiza sobre a mulher. Lembra que eu falei para você? O que Deus quer fazer na sua vida, te tirar de um lugar para outro, uma circunstância para outra, uma conexão com outra, porque o Senhor não quer só te abençoar, mas Ele quer usar você para profetizar sobre a vida de pessoas, para abençoar pessoas, para mostrar para elas, assim diz o Senhor, vai fazer dessa forma, e assim você vai dizer conforme o Senhor mandar você falar. Nós somos boca de Deus, meu irmão. O que sai da nossa boca tem poder para acontecer. Por isso a gente precisa falar sempre coisas positivas. Porque tudo de negativo também é uma semente. Uma vez eu aprendi com uma pastora, não lembro mais quem era, essas pastoras famosas que estavam pregando, não lembro agora quem é, mas se eu lembrar eu falo aqui, tá? Ela falou assim, tudo que você chorar em cima, nasce. Aí eu vou explicar. Porque às vezes a gente está orando, e aí começa a chorar e falar sobre uma situação. A nossa palavra é uma semente, amados. E você está chorando em cima, tá? E a lágrima está regando a palavra que você está falando. Então quando você está chorando, profetizando, orando uma coisa ruim, não vai acontecer isso, tudo ruim. Você está, além de lançando a semente ruim, você está ainda regando ela. E vai nascer. Por isso quando você for lá chorar, se derramar nos pés do Senhor, não é que você não vai dizer a sua luta, fala para Ele, Senhor, eu não estou aguentando, mas eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, e por certo se levantará ao meu favor. É uma semente. Você está chorando em cima, está regando, vai dar fruto, Ele vai se levantar ao seu favor. E aí, para finalizar, amados, a Bíblia diz que foi ela e fez conforme a palavra do Elias.
Amém. E assim comeu ela, ele, a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falou o profeta Elias. Eu só completei, na verdade eu queria falar mais do Ribeiro, mas eu só completei para você entender que quando o Senhor te tirar desse momento, dessa estação, desse ciclo, Ele vai te levar para outro que já está pronto para você viver. Amém. E a gente precisa acreditar nisso, irmãos. Quando a gente veio morar aqui em São Paulo, agora para encerrar, eu vou só contar rapidinho, não sei se eu já contei isso aqui, mas faz parte também do nosso testemunho. A gente morava, eu sou mineira, meu esposo é capixaba, minha filha mais velha é baiana e a mais nova é paulista, olha aí. 4 estados, né? Loucura. E aí quando a gente morava 20 anos lá na Bahia, e o Senhor começou a dizer pra gente que a gente ia sair de lá. E era assim que Deus falava, usava os profetas, chegava alguém na igreja, vou soprar vocês daqui. Ai Jesus, eu não queria ser soprado dali, porque estava gostoso, confortável, sabe aquilo? Minha zona de conforto. Estava bom demais para mim. E aí, todo mundo que pregava ali na igreja, Deus usava para falar isso. E o Senhor começou a falar com a gente também na palavra. Eu falei, misericórdia. Porque de verdade, amados, eu conto isso. Eu escrevi um livro falando sobre isso. Sobre isso aqui, esse testemunho. E eu não tenho vergonha. Porque sabe qual é o problema do crente? Só querer contar coisa boa. Eu não tenho vergonha de contar. Eu tive muita resistência com a mudança pra cá. Eu não queria de jeito nenhum. Chorei, esperneei, não quero. Mas graças a Deus, meu marido ouviu a voz de Deus. Glória a Deus. Que bom, por isso que é bom ser 2, tá vendo? E nós viemos, e aqui estamos. Amém. Mas o que eu quero te dizer é que essa minha resistência, se a gente tivesse ficado lá, eu teria abortado muitos sonhos de Deus para minha vida. Às vezes a gente aborta os projetos de Deus para a nossa vida. Como assim aborta, pastora? Eles nem vão nascer. Foi gerado ali no coração de Deus para a sua vida, mas você está tão preso à circunstância, à situação, ao comodismo, à zona de conforto, que aquele projeto ele é abortado por você. Alguém está entendendo isso? Amém. E aí, irmãos, quando você... Aí eu morando aqui, eu moro aqui há 13 anos, agora, já moramos aqui há 13 anos, eu vivo coisas hoje que eu nunca imaginei que eu ia viver. E aí quando a gente volta, igual agora a gente voltou lá, a gente fala, meu Deus, imagina se eu estivesse aqui até hoje. Então você está entendendo que dói, a choro. Eu chorei 3 meses aqui. Eu fiquei 3 meses chorando, não queria conversar com ninguém, não queria conhecer ninguém, estava parecendo um bicho do mato. Que eu queria voltar, é sério, mas não tenho vergonha de falar. Eu sei que pode rir, pode deixar feio, que feio, pastor, não deveria nem falar isso. Eu falo que é verdade, Deus sabe, mas é testemunho para a sua vida. Porque talvez se você tiver com resistência e ouvir isso, você vai falar, eu não vou ficar assim não. Vou me mover. Eu quero viver os milagres do Senhor. E aí quando eu vim, fiquei aqui 3 meses, eu fiquei novembro, dezembro e janeiro. E chegou aqui em novembro de 2011. Chorando, sabe? Desanimado, não quero ir. Eu mandava mensagem pro pessoal lá. E aí meu marido, trabalhando, e vamos lá, vai dar tudo certo. E amados, aí quando foi em janeiro, eu orei e falei, Senhor, agora eu vou viver tudo que o Senhor tem para mim. Vou romper. Eu orei, amado, no meu quarto, no joelho lá. Eu vou romper. Não quero mais saber de ficar sofrendo. E eu me levantei, irmão. Você tem que se levantar para você romper. E aí, depois que aconteceu isso, eu realmente comecei a viver coisas incríveis. A sua vida é perfeita? Está muito longe, amado. Passa muita luta. E só Deus sabe, né? Que você olha para a cara da gente rindo o tempo todo, tal, bonitinho, mas a gente não, cada um não sabe o que o outro vive. Cada um tem os seus problemas, né? Suas dificuldades, desafios. Mas uma coisa é certa, Deus que sustenta você, Ele me sustenta também. Amém. O Deus que te fortalece é o Deus que me fortalece. Deus que me levanta é o Deus que te levanta. Então, é nele que a gente confia. E aí, para encerrar, eu fiz o quê? Comecei a romper. E aí eu comecei a fazer aquilo que Deus estava direcionando. E as coisas começaram a fluir. Eu comecei a ser uma bênção com meu marido. Porque eu estava meio que assim, ele querendo e eu não, sabe? Aí fica aquela coisa. Ele chegava em casa do trabalho, eu estava lá chorando. E aí, pelo amor de Deus, amados, a gente precisa levantar. E aí, quando eu me levantei, houve uma grande mudança na nossa casa, no nosso trabalho, nas coisas que a gente é envolvido. Então, não tenha medo das mudanças. Elas fazem parte, elas são importantes.
E toda vez que Deus quiser fazer uma mudança na sua vida, é porque Ele tem algo muito melhor para você viver. Você só precisa crer nisso e falar, não, eu vou ter coragem. É ter coragem. Quem tem coragem aqui, irmãos? Amém. Cadê os corajosos, as corajosas? Senhor? Glória a Deus. Fala aí, Senhor, eu vou romper esse ano. Senhor, eu vou romper esse ano. Tem gente que não falou, hein? Você não vai romper. Senhor, eu vou romper esse ano. Senhor, eu vou romper esse ano. E eu vou viver Eu vou viver tudo que o Senhor tiver para minha vida. Amém. Amém. Tá ligado na terra e no céu. Amém. Vamos orar, amados? Se puder ficar de pé, vamos orar rapidinho aqui. Oh, glória. Maravilha. Elias, ele tem uma grande trajetória, né? Mas eu vou ficar até onde o Senhor ministrou para falar, mas é uma grande trajetória. Depois, se você nunca leu tudo, leia lá sobre a vida dele, que você vai ficar impactado e fortalecido por tudo que Deus fez. Vamos orar. Eu quero que você seja específico na sua oração. Eu quero que você peça ao Senhor, Senhor, tem dois casos. A pessoa que está na zona de conforto, ela vai falar, Deus, me ajuda, porque não é fácil, viu, gente? Me ajuda a sair da zona de conforto. Tá confortável, tá gostoso, mas eu entendi a mensagem. Me ajuda. Me mostra o que fazer, como fazer. Amém. Essa é uma oração. Aquele que já está entendendo, que já está rompendo, Senhor, me dá força para eu romper. E aí agora eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Vamos orar, cada um ora aí, amados. E o Senhor vai operar uma grande obra na sua vida esse ano. Esse ano é ano de milagres, esse ano é ano de Deus prosperar, de Deus fazer mudanças, de Deus te levar para grandes lugares, o Senhor te conectar com pessoas que vão te ajudar a entrar em algum lugar diferente do que você tem entrado. Irmãos, esse ano é um ano de romper e a gente tem que acreditar nisso. Eu recebo isso para a minha vida em nome de Jesus e você receba para a sua vida. Senhor, nós te louvamos, Pai. Oh, Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Tu és fiel, tu és santo, poderoso. E não há outro além de ti, Pai. Nós louvamos a ti por tudo que o Senhor tem feito, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Pai, pelo crescimento, pelo fortalecimento, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem operado na vida de cada pessoa aqui, Pai. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ensina, nos direciona. Meu Deus, tira todo medo, toda insegurança, Pai, que não deixa romper, que não deixa sair da zona de conforto, meu Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, na visão de águia, para que o seu povo possa entender, Senhor, os seus projetos, para que o seu povo possa ver na vida das circunstâncias, meu Deus. Mas, Senhor, é Deus conosco, é Deus da nossa vida, é aquele que vai diante de nós, meu Senhor, é aquele que quebra as barreiras em nome de Jesus, é aquele que nos dá vitória, Deus. Tu és aquele, meu Senhor, da glória, que tem grandes coisas preparadas. Meu Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, a vida de cada um que está aqui. Fortalece, sustenta, restaura, liberta, consola, meu Pai. Faz o que te apraz, Senhor. Nós somos teus e tu és nosso, meu Pai. A nossa vida está diante de ti, Senhor. Que seja feita conforme a tua vontade. Que o Senhor nos leve para lugares altos, meu Senhor. Que o Senhor, meu Pai, faça o que está no teu coração para a nossa vida. Que o Senhor guarde os nossos, Pai. A nossa parentela, nossos familiares, Senhor. Que o Senhor abençoe a tua igreja, o pastor, a pastora, a sua família, meu Senhor. Que o Senhor continue prosperando, sendo com eles. Que o Senhor, meu Deus, faça, meu Deus, uma grande obra, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha abrir portas que onde não há parede, meu Pai. Que o Senhor Deus jamais esqueça aquilo que não existe, Pai. Em nome de Jesus, Deus, obrigada por tudo, Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade que nos alcançou mais esse dia, meu Senhor. Ser conosco, nos livra de todo mal, Senhor. Direciona as nossas vidas, Pai. Que a gente não vá